estamos de volta. Antes de retomar a falar dos discos, eu vou mostrar o famoso livro Enciclopédia, New Wave of British Heavy Metal Encyclopedia, do Malk Macmillan, que eu tinha dito que eu tinha encontrado na Amazon por um preço bem camaradinha, R$ 140, e tá aí. Chegou mesmo para mim por R$ 140. 800 páginas, meu amigo. 800 páginas falando sobre New Wave of British Heavy Metal, com incontáveis bandas, né, em formato de enciclopédia, por isso que se chama assim, né? Então tem os verbetes, né? Aí você vai e procura aqui os verbetes com as bandas, informações assim incríveis, cara, que só mesmo alguém que viveu a época ou tinha acesso às pessoas lá daquela época e fez uma extensa pesquisa poderia ter escrito. Cara, uma preciosidade que eu dei a sorte de encontrar por R$ 140. Eu até tinha dito que eu ia deixar o link da Amazon para quem se interessasse por isso, mas eu não deixei por seguinte razão. Só a minha cópia estava por R$ 140. Quando eu voltei lá para olhar, ainda tinha lá para vender. É uma reedição realmente desse livro aqui. Mas, cara, para vender lá já tá 400, tá? E tem até mais caro. Então eu nem deixei, não, o link, porque achei que estava muito caro, né? Para indicar, assim. Mas, se você quiser olhar lá na Amazon, você acha para comprar. Só que por 3 vezes o que eu paguei, né? Eu consegui a minha por R$ 140, uma pechincha. Bom, então tá aí o grande livro do Macmillan. E vamos voltar então às bandas. A próxima banda que eu vou apresentar é uma banda que é um pouco assim, até, né, assim, porque o meu canal, como até tá escrito na camisa que eu mandei fazer, é tudo que no metal há de mais extremo e obscuro. Bem, obscuro até isso que eu tô mostrando né, essas bandas que eu tô mostrando aqui são obscuras, mas extremo não, né. E assim, essa banda que eu vou mostrar agora, de extremo não tem nada, nem dentro do cenário da New Wave of British Heavy Metal. Dentro da cena da New Wave of British Heavy Metal, essa banda da qual eu vou falar agora, ela é menos metal do que aquela Goldsmith que eu mencionei no vídeo anterior. Bom, é agora, né, tem aquela música, né, que tem que manter a fama de mal, não é isso? Tem que manter a fama de mal. Bom, com essa banda que eu vou mostrar agora, eu vou inadvertidamente colocar em risco a minha fama de mal. Estou falando do Big Daisy. Big Daisy. Bom, uma banda chamada Big Daisy, e com essa capa aqui, você não vai esperar nada parecido com Venom, né? Nem com Iron Maiden. E nem com metal, essa que é a verdade, cara. Eu mencionei que dentro desse enorme movimento da New Wave of British Heavy Metal, o movimento da New Wave of British Heavy Metal, ele era tão grande, tão vasto, que assim, tecnicamente abarcava até bandas que não eram de metal, né, mas que estavam de algum modo movidos naquela efervescência de uma renovação do heavy metal. E você tinha bandas, por exemplo, como o Vardis, para citar uma banda mais conhecida, que rigorosamente não é uma banda de metal, né? Tem influência de metal, mas não é. O core da banda não é metal, é hard rock dos anos 80, o Vardis. Bem, esse Big Daisy também é a mesma coisa. O core dessa banda não é metal. Ele tem elementos de heavy metal, ele dialoga com aquela tradição, dialoga com o movimento, estava dentro do movimento, tinha músicos que tocavam em outras bandas que eram mais propriamente de heavy metal, mas esse Big Daisy, rigorosamente falando, não é uma banda de metal, mas é uma banda muito bacana. E ela é tão bacana que eu resolvi trazer aqui nesses vídeos, inclusive mais ou menos no mesmo espírito que eu trouxe o Goldsmith para mostrar uma banda que era da linha do Def Leppard. Eu trouxe também esse Big Daisy como representante dessas bandas da New Wave of British Heavy Metal que faziam parte do movimento, mas rigorosamente não eram bandas de metal. O core da música não era heavy metal. Vamos então falar um pouquinho sobre esse Big Daisy. Eles são uma banda de Lichfield,
também na Inglaterra. Foi fundada em 1978 e a discografia deles é a seguinte: um single lançado em 1980, chamado, com 2 faixas, as faixas são Fever e Footprints on the Water. Esse single foi lançado por um selo underground, mas esse é um selo mesmo, não é um nome fantasia inventado pelos integrantes da banda ou por amigos dos integrantes da banda para lançar o Play. É um selo que lançou várias outras coisas, chamada LJ. Essa compilação que eu mostrei, ela foi lançada em vinil e em CD em 2012 pela High Roller alemã, mais um dos lançamentos da High Roller. Ela contém, além desse single de 80, uma faixa de uma coletânea um pouquinho posterior, de 83, e uma demo que não foi divulgada na época, de 1980, e além disso, de bônus, tem 2 faixas gravadas pela banda que sucedeu ao Big Daisy, chamado Jury. A banda chamava Jury e era ainda menos metal do que o Big Daisy, que já não era lá muito metal. Então eu fiz essa anotação, né, que embora pertença a isso que esse movimento da New Wave of British Heavy Metal, tecnicamente não era uma banda de heavy metal. Se a gente tivesse que classificar o Big Daisy, seria uma banda de hard rock dos anos 70, seria mais ou menos esse o estilo deles, e até com muita coisa de classic rock mesmo, com alguns elementos da New Wave of British Heavy Metal, alguns riffs aqui e ali que já são mais metal mesmo, mas assim, são coisas que a gente poderia colocar assim de segunda importância na música. O core da música é realmente esse hard rock, classic rock dos anos 70, e inclusive escuta até para quem curte, muito Rush, dá para ouvir no som deles. E assim, né, é isso que eu estou falando desse hard rock, classic rock, com alguma coisa da New Wave of British Heavy Metal, você ouve em faixas como, por exemplo, Day of the Damned e Killing Me. Ótimas melodias vocais, você escuta, por exemplo, em Footprints on the Water e Look to the East. Tem várias baladas, mas baladas decentes, como Look to the East, novamente, e Just a Child, que tem até um certo apelo folk, né? Quando essas bandas que investem muito nessas melodias vocais da New Wave of British Heavy Metal, e não tem muito peso, e tem muitos elementos de classic rock e tudo, elas acabam tendo essa cara, ficam todas elas com uma certa cara folk no fundo. E esse é o caso do Big Daisy. Mas assim, né, eu estava falando das baladas, são baladas decentes. O que eu quero dizer com balada decente? Não é essas baladas, né, sentimentaloide, essa coisa que muito cafona, né, que rolava muito em bandas mais poser, né, os poser, as bandas poser, tinham muito, né, essa coisa de fazer balada que na década de 80 a gente pejorativamente chamava de balada mela cueca. E, né, essas coisas que, assim, muito exagerada e que soa cafona demais, né? Não é esse o caso aqui, são baladas bem decentes, com melodias vocais bonitas, né? Então eu botei Se Cair pro Piegas, nem pro Sentimentalismo, e assim, de todo o repertório deles aqui, a única faixa que talvez eu pudesse falar assim, que é uma faixa que realmente tem DNA metal, é a primeira faixa do single, que se chama Fever, e que não por outra razão foi a faixa que eu escolhi para estar no playlist. É uma faixa muito bacana, cara, que faixa legal. Você percebe alguns elementos até de progressivo nessa faixa, mas eu acho que ela já tem uma pegada e um certo espírito realmente metal. Então foi por isso, inclusive, que eu a escolhi. Excelente, cara. Repara na melodia dessa música, e a melodia que está especialmente no vocal. Que melodia bonita, bacana. O Big Daisy encerrou a atividade em 83, então foi mais uma dessas bandas que teve uma duração curta, e como eu disse antes, depois eles
mudaram um pouquinho o som e passaram a atender pelo nome Jury, que tem 2 faixas desse Jury aqui de bônus, e eu já acho inferior ao Big Days, aí eu já acho um pouco mais comum, e ainda menos metal. Então, o que eu achei interessante é realmente esse Big Daisy, e principalmente mais do que na demo, que na demo eles soam mais caracteristicamente como uma banda dos anos 70, esse single de 2 faixas só, que eu acho que é o que eles chegaram mais perto realmente do heavy metal, principalmente nessa Fever, que é uma faixa muito bacana. Bom, então eu vou mostrar agora o vinil do Big Daisy, né, lançado pela High Roller Records. A versão que eu tenho ali em CD é idêntica a isso aqui, tem a mesma arte, tudo igual, então eu não vou mostrá-lo. Aqui vou mostrar mesmo o do vinil, que é maior, fica mais legal de aparecer aqui no vídeo. Aí aqui conta a história do Big Daisy. Esse aqui é um encarte um pouco mais simples, mas tem as informações necessárias. Esse aqui é um catálogo, né? A High Roller sempre põe os catálogos dela. Catálogo muito bacana. E deixa eu ver o vinilzinho. O vinilzinho, esse é colorido, é um vinil branco. É legal porque faz um match com a capa. Eu gosto dos vinis quando eles têm uma cor que remete à capa, não é uma coisa aleatória. Bom, e esse aqui é o CDzinho, que é a mesma coisa, tá? Eu não vou, para ganhar tempo, eu não vou mostrar ele por dentro. Ele só tem um obizinho em japonês. Muitos desses lançamentos da High Roller são também voltados ao mercado japonês, né? Japonês em negócio de colecionismo, os caras são ferozes, né? Tem colecionadores ferozes lá. Então, muitos desses selos que fazem arqueologia de metal e de outros estilos da música também, jazz e outras coisas, tem esse olho especial para o mercado japonês, porque lá o pessoal pega pesado, né? Colecionadores pesados, lá os caras pagam uma nota por itens raros, e também, né, eles colecionam muito essas coletâneas e coisa e tal. Bom, então tá, esse foi o Big Daisy, a banda menos metal. Eu acho que o Big Daisy talvez seja a banda menos metal que eu tenho em toda a minha coleção. Eu devo ter quase 8.000 CDs. Eu acho que se eu tivesse que falar qual é a banda menos heavy metal que você tem em todas as coleções, excluindo os punks, né? Eu acho que é esse Big Daisy. Mas, cara, como é bacana. E isso mostra o quanto eu gosto dessa banda, né? Porque ele furou essa minha, vamos dizer assim, critério de entrada na minha coleção, que é pertencer à música extrema, ou punk ou metal. Esse Big Daisy, de alguma forma, conseguiu, né? Com uma música heavy metal só, conseguiu furar as condições para estar na minha coleção. Bom, então esse foi o Big Daisy. Vamos seguir agora. A próxima banda que eu vou mostrar é uma banda também muito especial. É o Bleak House. Opa, o EP dele ficou na frente. Bleak House, com essa capa aqui, que remete assim, a uma coisa meio gótica, né, de horror. O Bleak House. Bleak House, para quem não sabe também, é um nome de um romance do Charles Dickens, né, o inglês Charles Dickens. E aqui, pelo que eu estou vendo desse castelo, eu acho que a referência é realmente direta ao Charles Dickens. Bom, mas o que é o Bleak House? Bom, o Bleak House é uma banda de Hertfordshire, na Inglaterra. Foi fundado em 1972, mas atendia por outro nome. Teve vários nomes durante a década de 70, mas então, é um pessoal muito antigo na cena, um pessoal que já fazia som no começo dos anos 70, ou seja, quando o Black Sabbath estava aparecendo, esses caras já estavam na cena. Em 1977, ele assumiu esse nome Bleak House, e a discografia deles é a seguinte: tem um EP chamado Rainbow Warrior, lançado em 1980 pela Buzzard Records, e um EP de 82 chamado Lions in Winter, também lançado pela Buzzard em 82. Aquela compilação que eu mostrei, ela foi lançada tanto em vinil quanto em CD em 2009
pela Buried by Time and Dust dos Estados Unidos, e teve depois um outro lançamento somente em vinil, com a arte da capa um pouco alterada, mas é o mesmo conteúdo da coletânea já lançada pela Buried by Time and Dust. Então foi relançada em 2013 pela High Roller. Essa compilação, além dos dois singles não, são EPs, esses daqui já tem mais faixas. Além desses dois EPs, eles contêm ainda uma live com várias inéditas gravadas em 1980. O Bleak House, ele estaria, daquelas três vertentes que eu falei, ele estaria naquela vertente mais conservadora do ponto de vista musical, ou seja, é uma vertente que está mais fortemente ligada aos anos 1970, ao som que se fazia nos anos 1970. Até mais no primeiro EP, você percebe claramente essa ligação com os anos 70, e no segundo eles já estão soando um pouquinho mais modernos, mais próximo das bandas progressistas da New Wave of British Heavy Metal. O vocal, que se chama, que o nome dele é Graham Shaw, ele, embora tenha uma boa voz, aqui a anotação que eu fiz, ele peca por falta de técnica vocal, e assim, ele desafina até, chega a desafinar, o que se nota principalmente ao vivo. Embora seja exatamente nos ao vivos que você nota a limitação do técnica do vocal, embora o vocal dele até seja legal, tem um timbre bonito, esse ao vivo é o melhor material, mais energético, com mais distorção, mais pesado, principalmente, cara, quando for ouvir aí, para quem quiser ouvir, conferir o som do Bleak House, seja no YouTube ou na playlist que eu vou deixar aí depois, nota o peso do baixo, quanto o baixo é pesado e na frente da gravação. E é exatamente ao vivo em que eles ficam com mais cara metal. Né? Tem essas características. Mais energético, mais distorcido, com mais peso. Mais cara metal é exatamente no material ao vivo. O Bleak House encerrou atividades na primeira metade dos anos 80, mas retornaram para um show em 2020. A faixa que eu escolhi é uma faixa que só tem no ao vivo, é uma das faixas inéditas desse ao vivo, gravada em 1980, chama To The Gods, e tem até um certo feeling épico nessa música To The Gods. Eles, né, usam escalas maiores, umas coisas assim, que dá um feeling mais épico a essa música. Bom, vou mostrar aqui então a coletânea em vinil do Bleak House. Essa coletânea vem com dois 7-inches. Vem com dois 7-inches. Esse aqui, que é o primeiro deles, o Rainbow Warrior, foi lançado em 80. E são reproduções, né? E esse daqui é o segundo deles, que é o Lions in Winter, lançado em 82. Eu não vou abrir aqui porque eles ainda estão fechados. Como muitas coisas da minha coleção, eu tenho esses fetiches, algumas coisas eu tenho fechados, assim, não abri até hoje, não vai ser hoje exatamente que eu vou abrir. Vamos olhar aqui então também o vinilzinho. Claro, é um gatefolder tão grande e tão grosso que chega a ser um vinyl book isso aqui. Aqui a parte interna. Eu acho que esses daqui são coloridos, vamos olhar. Acho que são coloridos, são sim, ó, um splatter. Um branco com splatter negro. É um vinil duplo. O outro também. Branco com splatter negro. Bem bacana. E tem também uns encartes aqui. Aqui é o indefectível catálogo da High Roller.
E tem mais coisa aqui dentro. Tem o bookletzinho. Vamos ver esse bookletzinho. Do Bleak House. Aí aqui dando informações, né? Um monte de fotos. Aí aqui conta a história do Bleak House. Eu acho que tem até uma entrevista aqui com um cara. Cartazes, flyers de época. E aqui continua também com as informações. Isso aqui é uma entrevista. Tem uma entrevista e tem também falando sobre a banda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Às vezes tem um pôster também. Muitas vezes a High Roller faz um pôster. Mas eu acho que nesse aqui não tem, não. Não, tem sim. Ah, não. O que é isso aqui? Ah, é uma reprodução de cartaz. Olha que bacana. Reprodução de cartaz com White Spirits. White Spirits é a banda do Janick Gers, do famigerado Janick Gers, antes dele entrar pro Iron Maiden, né? E cagar o som do Iron Maiden, né? Como eu detesto esse Janick Gers no Iron Maiden. Acho horrível a forma dele tocar. Ele toca meio sujo, uma palhetada suja, não tem nada a ver com o som do Iron Maiden. Eu acho esse cara um malaço no Iron. Uma das razões que eu parei de escutar Iron mais recente foi a entrada desse cara, desse Janick Gers lá no No Pray for the Die. Detestei esse cara no Iron Maiden. Agora, o interessante é que no White Spirit até é legal. E aqui é o Bleak House tocando com esse Clientele. Vocês já ouviram falar desse Clientele, que é outra banda de New Wave British Heavy Metal? Esse aqui eu não tenho nenhum material não, mas eu só sei desse nome. Clientele. Cara, New Wave of British Heavy Metal é um mundo de coisa. Um mundo de coisa. Tem, né, como eu disse aí, naquele livro do Macmillan, tem de 500 a 1000 bandas. Isso que o Macmillan ficou sabendo. Com certeza tem mais do que isso. Realmente assim, um saco sem fundo New Wave of British Heavy Metal. Bom, e essa aqui é a compilaçãozinha em CD lançada pela Buried by Time and Dust, que tem exatamente o mesmo conteúdo daquela ali, compilação da High Roller em vinil que eu mostrei. Só muda o nome, aqui ele chama Suspended Animation. E tem esse obzinho aqui com a bandeira do Reino Unido. Bem, cara, escuta essa faixa aí, To The Gods, que tem até um espírito meio épico, assim, com umas escalas maiores, assim, cara. E dá um desconto no vocal do cara, hein? Porque o vocal do cara dá uma rateada, mas, cara, que música legal, que música legal. Seguindo então agora, falar das duas últimas bandas e fechar então esses vídeos sobre Obscure New Wave of British Heavy Metal. A próxima banda, cara, é uma das minhas bandas assim, que eu tenho mais carinho desse time de bandas obscuras de lá da New Wave, é essa aqui, Salem. Cara, banda especial isso aqui, viu? Vamos falar dela. Bom, o Salem é de Hull, na Inglaterra, foi fundada em 1980 e ela veio das cinzas de uma banda anterior chamada Ethel the Frog. Ethel the Frog, que gravou um full length, por sinal bem fraco, em 1980. Pelo que eu apurei, Ethel the Frog é o nome de uma música do Monty Python, né? Que eles faziam umas músicas assim de basófia, né? Nos filmes, né? Para zoar diversas coisas, a religião, não sei o quê. Parece que tem uma música lá que chama Ethel the Frog. Então, assim, o nome dessa banda aí foi tirada de uma música do Monty Python. Mas, assim, não é do Ethel the Frog que eu tô falando. O Ethel the Frog foi a banda que deu origem, né? Que os integrantes terminaram com ela e deu origem ao Salem. O Salem, a discografia do Salem é a seguinte. Eles têm uma demo de 1981. Eu vou voltar a falar dessa demo logo mais, porque para mim é uma das melhores demos
do que eu conheço de New Wave of British Heavy Metal, é uma das minhas demos favoritas de todo o movimento da New Wave of British Heavy Metal, é essa demo de 1981 do Sailor. Eles gravaram, além dessa demo, um single, que foi a única coisa que eles registraram em vinil, em 82, com 2 faixas, Cold as Steel, que é uma música que havia na demo de 81, e Reach to Eternity. Esse single foi lançado por um selo chamado Hilton, que também é um desses selos fantasmas, porque é o único lançamento deles. E, além disso, o Sailor ainda tem uma demo de 82 e uma demo de 83. Naquele CD compilação que eu mostrei, esse aqui, que é lançado pela High Roller alemã, mais um lançamento da High Roller, chama In the Beginning, foi lançado em 2010 em vinil, esse vinil eu não tenho, e em CD em 2015. Tem todo esse material que eu mencionei aí. O Salem, ele transita de faixas mais rápidas, mais up-tempo, como costumava ser mais a velocidade mesmo da New Wave of British Heavy Metal. Tem essas faixas up-tempo de pura New Wave of British Heavy Metal, como Coming For You, e outras mais cadenciadas, que lembram umas coisas mais setentistas, como, por exemplo, AC/DC. Numa faixa chamada Make the Grade, outra grande faixa. Cara, melodias vocais excelentes. Eu tinha falado do Scarab como uma banda bem representativa do movimento e que tinha excelentes melodias vocais. Cara, o Ceylan é ainda mais do que o Scarab. É ainda mais. Aqui realmente, assim, chega a um nível, assim, quase de perfeição dentro dessa proposta de melodias vocais mais tributárias da tradição de música popular inglesa. Cara, esse Sailor eu acho que chega assim, é uma banda que eu acho que faz isso com a mais perfeição dessas bandas mais obscuras, né? Que faz isso com mais perfeição, esse modelo de investir fortemente em melodias vocais. Melodias vocais excelentes, aí eu coloquei até aqui, com algo de Beatles, são sem dúvida nenhuma o drive da música. Mas de outro lado você tem aquelas bases cruas, no estilo que o Scarab fazia, da banda que eu citei antes. Bases mais cruas e bem menos melódicas, que contrasta com os vocais, né? E isso impede, obviamente, exatamente esse contraste, impede que o som fique adocicado demais, né? Porque se você tivesse um reforço da melodia também nas bases, o que ia acontecer é que isso ia virar metal melódico. E a New Wave of British Heavy Metal não é metal melódico. E a forma que eles tinham de evitar que isso ficasse adocicado demais era exatamente isso, né? Eles deixavam as bases mais cruas e colocavam a melodia no vocal. E aí fica é interessante você notar essas coisas, né? Porque, por exemplo, o power metal melódico alemão que foi feito um pouco depois da New Wave of British Heavy Metal, né? Bandas como Halloween, e beberam muito na fonte da New Wave of British Heavy Metal, especialmente em Iron Maiden e essas coisas. O que eles fizeram? Eles quebraram uma das regras da New Wave of British Heavy Metal, que era deixar a melodia de fora das bases. O que o power metal melódico alemão fez foi, não, a gente vai botar melodia em alguma medida, né? É claro que tem medidas diferentes em bandas, né? Por exemplo, o Halloween mais antigo, embora eles tivessem muitas duetos, né? E já muitas bases com bastante melodia, eles não mergulhavam a música inteiramente em melodia, né? Na primeira fase do Halloween, Walls of Jericho e do EP. Então ainda você escutava aquela crueza ainda nas bases, mas já tinha uma incorporação bem maior no instrumental de melodia, no instrumental mais ligado às bases. E aí depois, quando entrou o Michael Kiske no Keepers, né, aí eles caíram de boca mesmo na melodia e a música inteira ficou coalhada de melodia, né?
e tem muita gente que já não gosta desse período. Eu ainda acho legal, mas assim, foi um outro passo que, de certa forma, o Power Metal melódico fez, né, quebrando essa divisão que a New Wave of British Heavy Metal tinha, pelo menos assim, tinha uma tendência, né, a ter de não colocar, não entupir de melodia em todos os aspectos da música, né? Preservar uma certa base mais crua e mais raw, que o Iron Maiden fazia isso no começo de carreira, né? Principalmente depois o Iron Maiden foi ficando mais melódico, e muitas era um espírito assim que era muito difundido na New Wave of British Heavy Metal, e o Salem faz isso muito bem, né? A base da música é mais crua, e as linhas do vocal aí sim são muito destacadas, muito na upfront na música, né? O drive da música, de certa forma, a, a linha melódica do vocal, e o instrumental só vai, né, fazendo uma guarnição mais crua para aquele vocal, né, para a música não afundar inteiramente na melodia e começar a perder, né, uma certa cara metal, porque o metal precisa ter um pouco de crueza, né, senão ele fica polido demais e se torna assim uma coisa meio pop. Bom, então fiz aí acabei, né, fazendo uma digressão, mas eu ia terminar a digressão com uma outra coisa, né, que essa característica que foi dada pela New Wave of British Heavy Metal passou para muitas coisas, né? Em estilos mais extremos, por exemplo, o death metal sueco, ele respeita essa divisão entre uma base mais crua e uma... Só que aí não é exatamente uma melodia vocal, porque aí é com gutural, né? Mas assim, ele deixou para alguns duetos que às vezes acontecem, ou uma melodia, né? Que dá um certo brilho na música e tudo, mas eles mantiveram... essa certa forma de estruturar a música que veio da New Wave of British Heavy Metal. Coisa que, por exemplo, o Death Metal melódico já não fez. O Death Metal melódico fez a mesma coisa que o Speed Black Metal alemão. Fez a mesma coisa que o Power Metal melódico alemão. Meteu melodia nas próprias bases. Né? As bases ficaram impregnadas de melodia. No Power Metal eu acho que isso ainda funciona, mas no Death Metal fazer isso eu acho que é um equívoco terrível, terrível. Bom, mas enfim, fechei aqui esse parênteses sobre as influências estruturais da New Wave of British Heavy Metal em estilos do metal posterior. O Salem, então, é uma banda que está bem dentro desse zeitgeist da New Wave of British Heavy Metal. Aí aqui eu fiz, né, uma observação. Essa primeira demo de 81, contendo 4 faixas, é uma pérola e é uma das demos mais bacanas de todo o movimento da New Wave of British Heavy Metal para mim, desse Salem. Realmente é um clássico essa demo. As outras demos não são tão boas, são legais, mas não são tão boas. Essa realmente de 81 é brilhante. O Salem encerrou atividades em 1983, mas retornaram em 2010 e desde então lançaram 3 full lengths já. Infelizmente numa pegada muito mais hard rock, e já não me interessa esse tipo de som. A faixa que eu escolhi para estar aí na playlist é a primeira faixa da demo dele de 91, dessa brilhante demo de 91, que eu recomendo aos amigos que escutem inteira. São 4 faixas brilhantes, com melodias vocais excepcionais. A faixa escolhida é a primeira dessa demo, chama Coming For You. E vou mostrar rapidamente aqui o interior dessa coletânea. Isso aqui eu queria ter em vinil, mas não consegui pegar e aparentemente está out of print já isso aí. Quem sabe no futuro eu pegue, com aquele padrão de qualidade da High Roller, entrevista, letras, história da banda, né? As informações que precisa ter uma compilação feita para colecionadores, né? Precisa ter essas informações, precisa ter um mínimo de cuidado, e a High Roller não lança coisa descuidada. Esse foi... Opa! Caíram aqui os discos. Bom, esse foi então os meus vídeos são um pouco toscos, né? Enfim. Esse foi então o Salem, e agora eu vou fechar com a última banda dessa série de 16 bandas. E, cara, eu deixei para apresentar aquela que talvez seja para mim a banda mais legal de todas essas que eu apresentei até agora,
E o bizarro é o seguinte, é que ela é a mais legal, basicamente, por duas faixas. Duas faixas do único single que ela lançou na comecinho dos anos 80. A banda em questão é essa aqui. É o Aragorn. Aragorn. Eu falei que eu ia mostrar uns singles originais de época, ingleses, e eu falei no plural, mas eu até achei que eu tinha, é engraçado, né? Eu achei que eu tinha um single do Ceylan. Cara, procurei aí, não tenho não, não sei o que aconteceu, se eu quase comprei, eu tinha na cabeça que eu tinha um single do Ceylan também, mas não tinha. Então o único single original de época que eu tenho é esse aqui, que é um do Aragorn. Bom, vamos falar desse especial, incrível Aragorn. A banda é de Macclesfield, não sei como é que é a pronúncia, alguma coisa assim, na Inglaterra. Ela foi fundada em 1978 e a discografia dela é a seguinte. Tem uma demo de 80, uma demo de 81, chamada Hungry for Your Love, que seria um single, mas foi abortado, então ficou como uma demo. O single deles de 81, chamado Black Eyes, que foi lançado pela Neat Records, pela famosíssima Neat Records, que é esse aqui. Isso aqui é uma First Press, original de época. E tem também uma demo de 1982. Esse é o material do Aragorn. Eu tenho essa compilação aqui deles em CD. Essa compilação chamada Noonday, The Aragorn Anthology, foi lançado em CD, né? Pela Castle Neat, pelas duas, e também pela Sanctuary, que eu acho que é um sublicenciamento da Castle. Em 2003, nessa compilação, além de todo esse material, da demo de 80, da demo de 81, que seria um single e foi abortado, o single de 81 e uma demo tardia de 82, ainda há um full length que eles gravaram em 83, chamado Night is Burning, mas que não foi lançado na época. E uma nota interessante, esse full length deles gravado em 83, mas que só foi lançado muito tempo depois, ele foi lançado, licenciado aqui no Brasil em 2023, ou seja, ano passado, pela Hellion brasileira, e contém também, além do LP de 83, que não foi lançado à época, contém também o single de bônus. Cara, esse single, que eu fiz questão de ter o original, paguei uma nota preta nisso aqui, há muitos e muitos anos atrás, quando estava um pouco mais barato. Hoje, imagina o preço que está esse negócio aqui. Quando estava um pouco mais barato, eu comprei, há uns 10, 15 anos atrás, esse single do Aragorn, chamado Black Eyes, que tem duas faixas. Essas duas faixas são magníficas. É um dos singles mais legais já lançados na New Wave of British Heavy Metal. Na minha opinião. De todos os singles, de todos. Aí eu não estou falando só de bandas obscuras, não. Para mim, isso aqui é um dos melhores singles já lançados na New Wave, do movimento da New Wave of British Heavy Metal. Bom, cara, tem duas faixas, né? As duas faixas são incríveis, são muito legais. Mas a faixa que dá título a esse single aqui, que se chama Black Eyes, olha o que eu escrevi aqui. É uma das melhores coisas já gravadas na New Wave of British Heavy Metal. Para mim é uma das melhores coisas já gravadas na New Wave of British Heavy Metal. Essa faixa faz frente a qualquer música do Venom, a qualquer música do Iron, dentro do que ela se propõe, né? Ela não se propõe a ser nem black metal como o Venom, e nem se propõe a ser uma coisa mais trabalhada, mais esporrenta como o Iron Maiden, né? Então é dentro do que ela se propõe. Mas para mim, ela é tão legal quanto qualquer música que o Iron já tenha feito, o Venom já tenha feito, o Saxon já tenha feito. E põe as outras bandas que você quiser aí. O Holocaust, o Diamond Head, essa faixa Black Eyes tem que estar assim na coletânea das melhores músicas de qualquer pessoa. Porque é realmente excepcional. Olha o que eu escrevi aqui. Faixa título simplesmente um arregaço, hiper mega intensa e headbanging.
a crueza ruidosa de seu início chega a lembrar Hellhammer. Chega a lembrar Hellhammer. A crueza ruidosa do início, bem do comecinho da faixa, os primeiros, sei lá, 20 segundos, e que inclusive entra um riff bem típico da New Wave of British Heavy Metal. Lembra aquelas coisas que o Hellhammer fazia em demo, quando o Hellhammer era bem influenciado por esse movimento inglês, né? Cara, maravilhosa essa faixa, Black Eyes. Escute e me diga se não é tudo isso que eu tô dizendo dela. Um arregaço essa música. E, cara, das coisas mais intensas já gravadas da New Wave British Heavy Metal. O nível de intensidade dela me lembra Prowler do Iron Maiden. O vocalista, que se chama Chris Dunn, ele, infelizmente, o approach vocal dele mudou um pouquinho no full length. E eu não acho que ficou bom. Eu não gosto muito do vocal que ele faz no full length. Aqui o vocal que ele faz no single, pra mim tá ótimo. Não chama atenção pro vocal. O vocal inclusive tá um pouco enterrado, mas é assim que ficou legal. Deixou mesmo que a parte instrumental da música puxasse a faixa. E eu acho que funcionou perfeitamente bem assim. A banda encerrou atividades em 1983 e, obviamente, a faixa que eu escolhi para estar no playlist é essa faixa, que para mim é um hino da New Wave of British Heavy Metal, Black Eyes. Vou mostrar só aqui o CDzinho com o selo da Neat Records. Tá aqui, First Press, 1980 da Neat Records. 80, né? Não, 81, que é esse single, é de 81, esse vinilzinho. Black Eyes, do Aragorn. E com esse singlezinho, o Aragorn já está, mesmo que tenha só 2 faixas, ele já está em qualquer lista minha de bandas mais legais da New Wave of British Heavy Metal. Agora, só para encerrar, vou mostrar aqui o próprio CD Compilation, né? Tem muitas faixas. Eu tô me centrando nessas 2 músicas porque eu acho elas brilhantes, mas tem aí uma pá de música, acho que 20 músicas aqui nesse CD. E se você quiser pegar só o CD que tem o Unreleased LP deles de 83 e de bônus o single, você compra essa versão da Hellion lançada esse ano, que deve ser bem fácil de encontrar e deve estar baratinho. Tá aqui o CD compilação. Tem, né, o selo da Neat. Aqui tem uns lançamentos na época da Neat, né? Ainda não tinha tanto CD lançado. Esse CD já tem, ele é de 2000, tem quase 20 anos, né? Essa compilação que foi lançada. E um encartezinho simples aqui, mas também tem umas informações, tem falando da banda, eu acho que tem umas aspas aqui de alguma entrevista também, tem uma entrevista da época do Aragorn, uma entrevista promocional, e aqui é a arte do single. Bom, então, com o Aragorn, eu vou encerrando aqui esses vídeos sobre a New Wave of British Heavy Metal. Semana que vem eu ainda não tenho certeza qual vai ser a programação. Provavelmente eu vou fazer um unboxing, porque unboxing é uma coisa mais fácil de fazer, mais tranquila, que eu não tenho que fazer muita preparação para apresentar nada. E, né, como eu fiz uma agora que me deu um pouco de trabalho, né? Tive que fazer uma pesquisa e tal, é capaz do outro ser, da próxima semana, um mais leve de unboxing. Mas vamos ver o que virá. Com isso, então, eu vou me despedindo dos amigos, sempre fazendo votos para que tenha sido um vídeo bacana e que tenha entretido. E no mais, keep pounding metal!